ao redor dos que o temem e os livra. Isso está lá em Salmos 34:7. Mas então, porque muitas vezes a gente sente que está sozinho, passando por um problema ou alguma dificuldade, porque a gente fica com medo do que pode acontecer. Eu trouxe hoje uma situação que aconteceu com Eliseu e o seu servo, e foi algo sobrenatural. Mas antes, vai lá curtir esse vídeo, comenta, compartilha e se inscreve, tá? Se você ainda não for inscrito. Amém? O texto que eu quero ler, ele tá em 2 Reis, capítulo 6, dos versículos 8 ao 18. E ele diz assim: o rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com seus oficiais, disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que um homem de Deus lhe falara e que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo se turbado com esse incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que fala na tua câmara de dormir. Ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco dos que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. A experiência de Eliseu aqui nos ensina que o intercessor de verdade acredita quando Deus intervém e sempre há uma saída. Eliseu orou e a proteção de Deus chegou. Nos vídeos anteriores a este, nós falamos sobre oração. Foi uma semana inteirinha tratando desse tema. A importância da oração, como nós devemos nos posicionar, o peso da oração, da intercessão. Todos esses vídeos estão numa playlist aqui no canal. E eu vou deixar o link para você na descrição desse vídeo. Depois que acabar esse aqui,
te convido a ir lá para assistir os outros, amém? Se você quer ter a convicção de que vale a pena orar a Deus e receber a sua proteção no meio das lutas, eu tenho algumas dicas para você hoje. A primeira: não fique apavorado diante de uma realidade adversa. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e quando saía viu uma tropa com cavalos e carros de guerra e havia cercado a cidade. Então ele exclamou: "Ah, meu senhor, que faremos?" E o profeta respondeu: "Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles." Isso que eu acabei de falar, de recitar, são os versículos 15 e 16 desse texto que eu li. O servo de Eliseu, quando viu que estava completamente cercado pelo exército inimigo, ele ficou apavorado. Ele se desesperou. Para ele, não havia alternativa nem solução e muito menos saída. O servo de Eliseu ficou aterrorizado, amedrontado, muito assustado e se sentiu intimidado. Mas Eliseu não. Ele não ficou apavorado diante da notícia. Ele e o seu servo estavam cercados pelo inimigo. E Eliseu estava tranquilo, porque ele já havia visto. Eliseu era um intercessor que confiava na proteção de Deus. Ele desafiou o seu servo a não ficar com medo, porque havia um exército muito maior a favor deles. Diante de uma realidade adversa, não fique apavorado, mas tome posse das promessas de Deus para a tua vida. Amém. Em segundo lugar, esteja sempre sensível às realidades espirituais. O versículo 17 diz assim: "E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja." Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e cheias de carros de fogo ao redor de Eliseu. Eliseu já tinha os seus olhos espirituais abertos e por isso ele foi capaz de ver aquilo que o seu servo não estava conseguindo enxergar. Então ele ora, ele pediu a Deus que abrisse os olhos do seu servo para que ele pudesse ver aquele exército imenso que já tinha cercado o exército do inimigo. Quem investe tempo com Deus está sempre sensível às coisas espirituais e é capaz de enxergar o socorro, enxergar a proteção do Senhor, mesmo quando o problema é grande demais. Aqueles cujos olhos espirituais estão sempre abertos, eles podem descansar no cuidado de Deus. Você deseja descansar no cuidado de Deus? Eu tenho certeza que sim. Em terceiro lugar, tenha convicção de que as suas orações são respondidas. No versículo 18, a gente vê que Eliseu fez uma oração depois que ele e o seu servo já tinham visto ali todo aquele exército a favor deles. Ele poderia ter orado para que o exército de Deus simplesmente destruísse
inimigo. Mas ele orou pedindo a Deus que cegasse todo aquele povo inimigo. Eliseu faz uma oração com a convicção de que seria respondida. Ele fez uma oração para que o impossível acontecesse. E qual foi o resultado? Deus respondeu. Deus feriu o exército inimigo e todo mundo ficou cego. Eles foram desarmados e levados como prisioneiros ao palácio do rei de Israel. A Bíblia diz que nunca mais houve ataque dos sírios contra Israel. Quando Deus responde uma oração, Ele elimina um problema. Ele faz de forma total, completa, eficiente e tremenda. Deus tem resposta para suas orações. Você tem convicção disso? Você crê nisso? Lá em Jeremias 29:12 diz assim: então me invocareis e ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei. Glória a Deus. Então, o que eu posso concluir com tudo isso? Eliseu orou e a proteção de Deus chegou. Na verdade, a proteção já havia chegado, já estava pronta. Eliseu apenas tomou posse daquilo que o céu já havia liberado sobre a sua vida. Eliseu era um homem que orava e confiava na proteção de Deus. Eu quero te dizer isso hoje. A proteção de Deus já foi decretada na sua vida. A proteção de Deus já foi liberada sobre a sua vida. Não importa o tamanho do exército, não importa o tamanho do problema, não importa qual seja o problema. Pode ser um diagnóstico médico, pode ser alguém se levantando contra você, ou muitas pessoas. Pode ser um processo na justiça que há anos não se tem resposta. Seja qual for a questão, confie na proteção de Deus. Você está protegido. Você está guardado. O guarda de Israel não dorme. Você crê nisso? Aquele versículo que eu citei lá no comecinho desse vídeo: os anjos do Senhor se acampam ao redor dos que o temem e os livra. Creia nesse livramento. Faça como Eliseu, tome posse desse livramento na sua vida. Muitas vezes nós apavoramos, nós ficamos com medo porque realmente nós não estamos enxergando. Mas peça ao Senhor que abra os teus olhos. Peça ao Senhor para que você confie. Fala para Ele: Deus, eu quero confiar, eu preciso confiar, mas eu não sei como fazer isso. Me ensina, Senhor. E o Senhor vai te ensinar. O Senhor vai te mostrar como fazer isso. Creia nisso, meu querido. Creia nisso em nome de Jesus. Tudo isso porque Deus, Ele cumpre as suas promessas. Quando Ele diz que vai estar ao seu lado todos os dias até a consumação dos séculos, Ele não estava mentindo. Para isso Ele enviou o Espírito Santo para habitar na sua vida, para que você não se sinta sozinho, para que você não se sinta desprotegido. Creia
confie e caminhe nessa verdade. Amém. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, obrigada, Deus, por mais essa palavra, por nos fazer lembrar de que o Senhor nos protege, de que o Senhor nos guarda. Deus, muito obrigada por esse cuidado, esse amor que nos envolve. Nós te louvamos por isso, Pai. Mesmo que muitas vezes nós não estejamos enxergando, ou muitas vezes nós ficamos tão focados no problema que nós nos esquecemos de que o Senhor nos capacita a vencer, porque o Senhor venceu o mundo. A tua morte ali naquela cruz venceu todo o pecado. E Senhor, em nome de Jesus, nós queremos andar nessa palavra, confiando sempre no Senhor, estando sempre dispostos a te obedecer, a te seguir. Em nome de Jesus, Pai, que possamos confiar na tua proteção, na tua presença conosco o tempo todo. Nós te louvamos, Senhor, te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Amém. Confie na proteção do Senhor. Em nome de Jesus. Fica com Deus. Um abraço. Olá. Tudo bem? A gente sabe que Deus está com a gente o tempo todo, não é? Ele diz na sua palavra que os anjos do Senhor se acampam ao redor dos que o temem e os livra. Isso está lá em Salmos 34:7. Mas então, porque muitas vezes a gente sente que está sozinho, passando por um problema ou alguma dificuldade, porque a gente fica com medo do que pode acontecer. Eu trouxe hoje uma situação que aconteceu com Eliseu e o seu servo, e foi algo sobrenatural. Mas antes, vai lá curtir esse vídeo, comenta, compartilha e se inscreve, tá? Se você ainda não for inscrito. Amém? O texto que eu quero ler, ele tá em 2 Reis, capítulo 6, dos versículos 8 ao 18. E ele diz assim: o rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com seus oficiais, disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que um homem de Deus lhe falara e que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com esse incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que fala na tua câmara de dormir. Ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros
carros e fortes tropas chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, o que faremos? Ele respondeu: Não temas, porque mais são os que estão conosco dos que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: Fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. A experiência de Eliseu aqui nos ensina que o intercessor de verdade acredita quando Deus intervém e sempre há uma saída. Eliseu orou e a proteção de Deus chegou. Nos vídeos anteriores a este, nós falamos sobre oração. Foi uma semana inteirinha tratando desse tema. A importância da oração, como nós devemos nos posicionar, o peso da oração, da intercessão. Todos esses vídeos estão numa playlist aqui no canal e eu vou deixar o link para você na descrição desse vídeo. Depois que acabar esse aqui, eu te convido a ir lá para assistir os outros também. Se você quer ter a convicção de que vale a pena orar a Deus e receber a sua proteção no meio das lutas, eu tenho algumas dicas para você hoje. A primeira: não fique apavorado diante de uma realidade adversa. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e quando saía viu uma tropa com cavalos e carros de guerra e havia cercado a cidade. Então ele exclamou: Ah, meu senhor, o que faremos? E o profeta respondeu: Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Isso que eu acabei de falar, de recitar, são os versículos 15 e 16 desse texto que eu li. O servo de Eliseu, quando viu que estava completamente cercado pelo exército inimigo, ele ficou apavorado. Ele se desesperou. Para ele, não havia alternativa nem solução e muito menos saída. O servo de Eliseu ficou aterrorizado, amedrontado, muito assustado e se sentiu intimidado. Mas Eliseu não. Ele não ficou apavorado diante da notícia. Ele e o seu servo estavam cercados pelo inimigo. E Eliseu estava tranquilo, porque ele já havia visto. Eliseu era um intercessor que confiava na proteção de Deus. Ele desafiou o seu servo a não ficar com medo, porque havia um exército muito maior a favor deles. Diante de uma realidade adversa, não fique apavorado, mas tome posse das promessas de Deus para a tua vida. Amém. Em segundo lugar, esteja sempre sensível às realidades espirituais. O versículo 17 diz assim: E Eliseu orou:
coluna de fogo ao redor de Eliseu. Eliseu já tinha os seus olhos espirituais abertos e por isso ele foi capaz de ver aquilo que o seu servo não estava conseguindo enxergar. Então ele ora, ele pediu a Deus que abrisse os olhos do seu servo para que ele pudesse ver aquele exército imenso que já tinha cercado o exército do inimigo. Quem investe tempo com Deus está sempre sensível às coisas espirituais e é capaz de enxergar o socorro, enxergar a proteção do Senhor, mesmo quando o problema é grande demais. Aqueles cujos olhos espirituais estão sempre abertos, eles podem descansar no cuidado de Deus. Você deseja descansar no cuidado de Deus? Eu tenho certeza que sim. Em terceiro lugar, tenha convicção de que as suas orações são respondidas. No versículo 18, a gente vê que Eliseu ele fez uma oração depois que ele e o seu servo já tinham visto ali todo aquele exército a favor deles. Ele poderia ter orado para que o exército de Deus simplesmente destruísse o exército inimigo, mas ele orou pedindo a Deus que cegasse todo aquele povo inimigo. Eliseu faz uma oração com a convicção de que seria respondida. Ele fez uma oração para que o impossível acontecesse. E qual foi o resultado? Deus respondeu. Deus feriu o exército inimigo e todo mundo ficou cego. Eles foram desarmados e levados como prisioneiros ao palácio do rei de Israel. A Bíblia diz que nunca mais houve ataque dos sírios contra Israel. Quando Deus responde uma oração, Ele elimina um problema. Ele faz de forma total, completa, eficiente e tremenda. Deus tem resposta para suas orações. Você tem convicção disso? Você crê nisso? Lá em Jeremias 29:12 diz assim: então me invocareis e ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei. Glória a Deus. Então, o que eu posso concluir com tudo isso? Eliseu orou e a proteção de Deus chegou. Na verdade, a proteção já havia chegado, já estava pronta. Eliseu apenas tomou posse daquilo que o céu já havia liberado sobre a sua vida. Eliseu era um homem que orava e confiava na proteção de Deus. Eu quero te dizer isso hoje. A proteção de Deus já foi decretada na sua vida. A proteção de Deus já foi liberada sobre a sua vida. Não importa o tamanho do exército, não importa o tamanho do problema, não importa qual seja o problema. Pode ser um diagnóstico médico, pode ser alguém se levantando contra você, ou muitas pessoas
nos diz que há anos não se tem resposta, seja qual for a questão. Confie na proteção de Deus. Você está protegido. Você está guardado. O guarda de Israel não dorme. Você crê nisso? Aquele versículo que eu citei lá no comecinho desse vídeo. Os anjos do Senhor se acampam ao redor dos que o temem e os livra. Creia nesse livramento. Faça como Eliseu, tome posse desse livramento na sua vida. Muitas vezes nós apavoramos, nós ficamos com medo, porque realmente nós não estamos enxergando. Mas peça ao Senhor que abra os teus olhos. Peça ao Senhor para que você confie. Fala para Ele: Deus, eu quero confiar, eu preciso confiar, mas eu não sei como fazer isso. Me ensina, Senhor. E o Senhor vai te ensinar. O Senhor vai te mostrar como fazer isso. Creia nisso, meu querido. Creia nisso em nome de Jesus. Tudo isso porque Deus, Ele cumpre as suas promessas. Quando Ele diz que vai estar ao seu lado todos os dias, até a consumação dos séculos, Ele não estava mentindo. Para isso Ele enviou o Espírito Santo para habitar na sua vida, para que você não se sinta sozinho, para que você não se sinta desprotegido. Creia nisso, confie e caminhe nessa verdade. Amém. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, obrigada, Deus, por mais essa palavra, por nos fazer lembrar de que o Senhor nos protege, de que o Senhor nos guarda. Deus, muito obrigada por esse cuidado, esse amor que nos envolve. Nós te louvamos por isso, Pai. Mesmo que muitas vezes nós não estejamos enxergando, ou muitas vezes nós ficamos tão focados no problema que nós nos esquecemos de que o Senhor nos capacita a vencer, porque o Senhor venceu o mundo. A tua morte ali naquela cruz venceu todo o pecado. E Senhor, em nome de Jesus, nós queremos andar nessa palavra, confiando sempre no Senhor, estando sempre dispostos a te obedecer, a te seguir. Em nome de Jesus, Pai, que possamos confiar na tua proteção, na tua presença conosco o tempo todo. Nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Amém. Confie na proteção do Senhor. Em nome de Jesus. Fica com Deus. Um abraço.
Tchau.